Bom, muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante na tatuagem, um dos mais importantes nela, antes de fazer a tatuagem, na verdade, que é o decalque. O decalque, muitas pessoas pensam que não é tão importante quanto a hora de tatuar, ou então quanto a tinta, quanto a agulha, mas ele é basicamente o que o cliente está vendo antes de aprovar para você se vai valer a pena ou não fazer um trampo com você. Você faz o decalque, cola na pele do seu cliente, vê se está tudo reto, tudo certinho, e a partir dali ele vai saber se vai gostar ou não, se prefere tirar o decalque, se vai aprovar você fazer daquele jeito, enfim. O decalque é uma das partes mais importantes de uma tatuagem. E quem é tatuador sabe o quão chato é você colar o decalque e acabar colando torto, colando errado, caso você seja iniciante colando de cabeça para baixo, enfim, isso acontece. Existe toda uma perspectiva correta na hora de colar o decalque, preparação pré-decalque, o que você tem que fazer na hora de colar o decalque, tirar, colocar. Eu não vou entrar tanto nesses detalhes. Esse vídeo é mais para mostrar para vocês uma impressora de baixo custo que consegue fazer decalques tão bem quanto uma impressora de alto custo. Essas impressoras de alto custo, na verdade, não tem o custo mais alto só no equipamento, não é só na impressora, mas também no material usado para fazer o decalque nela, que não é o mesmo material que a gente usa normalmente. Antes de continuar o vídeo, deixa eu só te lembrar que é para você dar o like aqui embaixo, se inscrever no canal para mais conteúdo sobre tatuagens e afins, e também me seguir no Instagram, é esse arroba que tá aqui embaixo, também me segue lá, você vai conhecer minha vida pessoal, vocês vão poder trocar ideia, tirar dúvidas diretamente comigo e acompanhar o meu trabalho mais de perto também. Bom, esse vídeo não seria tanto para iniciantes, mas só repassando aqui para que ninguém fique perdido. Decalque não se tira com papel carbono. Ponto. Muitas pessoas, quando estão iniciando, inclusive eu mesmo, acabam se precipitando na hora de fazer a compra achando que estão fazendo a coisa certa. Muitas vezes isso acontece porque tem pouco conteúdo na internet que ensina e às vezes essas pessoas não têm condições de fazer um curso, fazer algum tipo de workshop de tatuagem para aprender mais diretamente como que funciona essa parte. Então, sem mais delongas, direto ao assunto, para você tirar um decalque, você precisa desse tipo de material aqui, papel ectográfico. Papel ectográfico não é papel carbono. Vocês podem achar que nunca tiveram contato com papel ectográfico na sua vida, mas vocês já tiveram sim. Se você tiver mais de 20 anos, você com certeza já teve esse acesso, principalmente se você estudava em escola pública. Não sei se escola particular tinha esse tipo de coisa, mas a escola pública tinha de monte. Inclusive virou meme daquela impressora que a professora levava para a sala, que ficava tipo numa manivela para tirar as cópias. E aí, tipo, foi o primeiro contato da pessoa com o álcool e foi isso que fez ela ficar viciada em cerveja anos depois? Pois é, o material que entra naquela impressora é justamente uma folha de papel ectográfico. Essa folha, inicialmente, foi criada justamente para esse tipo de cópia. Você fazia o movimento de manivela nessas impressoras, que eu esqueci o nome, mas se você não tá lembrado, é uma dessas aqui que tá aparecendo do meu lado. E através de uma folha dessas aqui, eles conseguiam fazer várias cópias para todos os alunos da sala poderem fazer suas provas. Só que com o passar dos anos, as escolas pararam de usar esse tipo de impressora, até pelo cheiro de álcool que podia fazer alguém passar mal, esse tipo de coisa. Começaram a usar outros tipos de impressora, então esse tipo de material aqui foi parando de ser usado pelas escolas. E é por isso que, caso você esteja pensando em comprar em alguma loja física, você não vai encontrar com tanta facilidade assim. É muito mais difícil encontrar em loja física, então a melhor opção que você vai ter vai ser comprar pela internet. Pelo Mercado Livre você encontra uma caixa de 100 folhas, igual a que eu tenho isso aqui, vai completar um ano que eu tenho essa caixa aqui. Devo ter em torno de umas 70, 60 folhas ainda, porque os trampos que eu acabei fazendo foram trampos pequenos e tudo mais, então muitas folhas você consegue reaproveitar, além de que não é uma folha por tatuagem, você pode usar tipo um pedaço aqui para fazer uma tatuagem, um decalque, aqui para fazer outro decalque, esse aqui para fazer um decalque um pouco maior. Você consegue ir encaixando no papel para que você não fique perdendo o papel à toa. E uma coisa muito legal sobre esse papel aqui também é que ele tem um papel de proteção, uma seda no meio para que você consiga fazer a proteção, obviamente. Esse é o intuito principal dessa folha. Porém, na hora de colar o decalque ou fazer um decalque, essa é uma parte muito importante para você. Por exemplo, se você vai colar em alguma parte do corpo que seja muito difícil de colar o decalque, caso seja feito em folha de sulfite, afinal a folha de sulfite não é tão maleável assim, ela pode rasgar, você pode aproveitar essa folha de seda para fazer o decalque e colar muito mais facilmente na pele do seu cliente. Fazer o decalque em folha de seda pela mão é um pouco mais complicado porque você precisa de uma prancheta, precisa deixar tudo seguro na hora de fazer o decalque, não pode falhar, mas com uma impressora específica para isso se torna muito mais fácil o seu trabalho. A impressora em questão também é uma impressora que não é tão usada hoje em dia, é uma impressora que o pessoal costumava usar para outros fins antigamente, mas que para nós tatuadores hoje em dia vale muito a pena porque é uma impressora de custo-benefício que faz exatamente a mesma coisa que você faria com a sua mão. E para usar a folha de seda em uma impressora matricial, acaba sendo tipo uma mão à roda, porque você não precisa se preocupar igual você se preocuparia em fazer o decalque numa folha de sulfite, ou então na própria folha de seda, caso você fosse fazer manualmente. Mas enfim, vamos ver como é que funciona para a gente poder tirar um decalque na impressora matricial. A primeira coisa que a gente faz quando vai tirar um decalque em uma impressora matricial seria deixar organizado os papéis e todo o material que a gente precisa usar. Primeiro de tudo, a gente precisa tirar
essa parte de cima, pode rasgar mesmo. E aquele papel de seda que estava entre os dois, entre a capa e o papel criptográfico de fato, a gente vai pegar ele, do jeito que estava aqui, e vai colocar ao contrário. No meu caso, vou colocar ao contrário porque está borrado desse lado aqui. Normalmente não vem borrado, mas no meu caso está borrado. A gente vai deixar retinho aqui em cima. E para evitar que a folha de baixo e a folha de cima se soltem, a gente precisa colocar um pedacinho de fita crepe ou qualquer outra coisa adesiva que você consiga tirar sem rasgar, para manter fixado aqui. Vou colocar uma desse lado e tá bom. Agora a gente precisa colocar da forma correta na impressora, e essa é uma parte muito importante, porque se você coloca do lado contrário, não vai sair o decalque que você precisa. Então a gente vai colocar da seguinte forma. É só pensar assim, a agulha da impressora matricial funciona batendo nesse sentido no papel. Caso vocês não saibam, a impressora matricial funciona através de uma agulha e de uma fita de tinta. A gente vai pensar como se não existisse essa fita de tinta, ela só existe porque faz parte da construção da impressora. Sem ela meio que não funciona. Então, a gente pensando dessa forma, a gente vai ver que quando a gente coloca o papel aqui na impressora, ele vai enrolar dessa forma. Portanto, a gente quer que bata a agulha na frente do papel. Essa é a frente do papel. Então a gente vai colocar ele de costas pra gente. Você vai inserir o papel até você sentir que ele encontrou o final da impressora, onde não tá mais rosqueando, isso com a impressora desligada. Eu prefiro fazer dessa forma porque eu consigo controlar melhor. Encontrando o final, você vai rosquear aqui, até sair um pouco do papel ali em cima. Vocês podem perceber que saiu um pouco do papel aqui, e isso já é o suficiente para que a gente consiga continuar com a nossa impressão do decalque. Bom, a próxima etapa é um pouco mais simples. Na verdade, a gente vai pegar o desenho que a gente quer fazer o decalque e vai colocar no computador. O trampo que eu vou fazer, na verdade, vai ser esse daqui, mas como a gente pode perceber, são duas mandalas e tem muito detalhe. E a gente sabe que tirar decalque de mandala é muito complicado. Não pode esquecer uma linha sequer e a gente acaba esquecendo. Porém, para tirar um decalque desse tipo, a gente não pode usar com as sombras e com as cores. Então a gente precisa deixar separado, igual eu costumo deixar aqui. Aqui são só as linhas, aqui são a pintura e aqui são as sombras. Então eu vou tirar as sombras e a pintura. Assim eu consigo tirar o decalque. Essa imagem eu coloquei aqui no computador e a gente vai conseguir tirar esse decalque agora. Basta fazer o seguinte, você pega a imagem que você quer, já está aqui no meu computador, a gente vai clicar em imprimir e aqui vocês, na hora de instalarem a impressora de vocês, vocês colocam a Epson LX300, que já está aparecendo aqui para mim. E é só colocar para imprimir. Eu peço primeiro para colocar para imprimir e depois eu ligo a impressora. Assim ele não vai correr o papel em falso e gastando material bom que eu posso usar. Então depois que eu fiz tudo isso, aí sim, eu ligo a impressora. E ela vai começar a tirar o decalque pra gente. Bom, e tá aqui o decalque feito, a única parte que falhou foi essa de baixo, porque mesmo eu fazendo a precaução para ele não correr, ele acaba correndo um pouco, então essa é a única preocupação que você tem que ter. E aqui embaixo é fácil de corrigir, é só a gente colocar de volta, tipo, fazer manualmente no papel criptográfico aqui por cima, não tem problema. E você consegue fazer o decalque bonitinho. Olhando do outro lado, esse é o decalque, a gente consegue destacar aqui e aqui. E esse é o decalque pelo outro lado, viu? Simples de fazer, rápido. Eu não coloquei o cronômetro, também não coloquei em tempo real, mas levou menos de 2 minutos para fazer esse decalque, o que você normalmente demoraria pelo menos uns 40 minutos para poder fazer um decalque bonitinho dessa forma na mão. E é isso aqui é uma forma muito mais prática de você conseguir tirar um decalque perfeito praticamente, você não tem tanta preocupação quanto você teria na hora de tirar um decalque na mão. E vai te poupar bastante tempo, sem contar que não é tão caro quanto uma impressora de decalque específica. Bom, questão de valores. Quanto que custa uma impressora matricial hoje em dia? Bom, você consegue encontrar com bastante facilidade impressoras matriciais no Mercado Livre, na OLX. E a maioria delas costuma custar em torno de 250 a 400 reais. Essa em específico que eu estou usando é a LX302. Não é muito caro, mas também não é tão barato. Caso você queira economizar bastante mesmo, eu recomendo que você continue tirando o decalque na sua mão, afinal, na sua mão não vai cair se você continuar fazendo o decalque à moda antiga. Porém, caso você seja uma pessoa muito atarefada, tenha muitos trabalhos durante o dia e não quer ficar perdendo o seu tempo tirando o decalque e talvez errando e tendo que tirar decalque de novo, aí sim eu recomendo que você compre uma matricial para que você consiga tirar decalques muito mais facilmente, muito mais rapidamente. Eu demorei em torno de 2 minutos e meio para tirar esse decalque, que é um decalque relativamente grande para fechar um antebraço, aquilo ali. Na minha opinião, vale bastante a pena. Um pró muito importante que eu recomendo bastante dela é que você consegue utilizar os materiais antigos, né, o papel criptográfico antigo que você usava para tirar decalque na mão, você consegue utilizar normalmente para fazer os decalques na impressora. Diferente de impressoras mais caras, das quais você precisa comprar um material específico para poder tirar o decalque. Afinal, essas impressoras mais caras costumam ser muito mais rápidas, porém, elas usam calor ao invés de usar a pressão, que é o caso da impressora matricial.
Ela não foi feita para isso, mas pela gambiarra a gente consegue utilizar dessa forma e economizar bastante dinheiro. Só para fazer um comparativo, uma impressora padrão para você tirar decalque de verdade, específica para isso, costuma custar em torno de R$ 2.500 a R$ 3.000, varia bastante nesses valores. Enquanto que uma impressora matricial que não foi feita para isso, porém que atende à sua necessidade, custa em torno de R$ 250 a R$ 400, o que é uma ajuda muito grande, especialmente para gente que mora aqui no Brasil e não tem tanta facilidade na hora de comprar equipamentos desse calibre. O único contra nela, na verdade, é esse problema que vocês viram na minha impressão agora, onde você tem que fazer tudo meio que no olhômetro, você tem que fazer meio que na intuição a impressão dela para que não coma muito espaço livre que você teria numa folha e para que você tenha um aproveitamento maior na hora de tirar o seu decalque. Claro, não é o fim do mundo, você pode corrigir depois ali no final, igual eu corrigiria nesse decalque de exemplo que eu fiz para vocês. Mas é um problema que não aconteceria se fosse feito em uma impressora específica para tirar decalque, enquanto a gente está fazendo na gambiarra. Mas é isso, o vídeo de hoje é basicamente isso. Se você tem alguma dúvida de como funciona, onde você pode comprar, qualquer dúvida que você tenha sobre esse vídeo aqui, você pode escrever aqui nos comentários, você pode me seguir no Instagram, o Instagram tá aqui embaixo de novo para que você possa me seguir e tirar suas dúvidas lá, caso você queira. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo aqui também e também a se inscrever no canal para mais conteúdo sobre tatuagem e afins. E no mais é isso, muito obrigado pela sua view e tchau!